O indeferimento da candidatura Mário Tricano pelo Tribunal Regional Eleitoral reacendeu na população o fantasma de 2012, quando o Tricano ganhou nas urnas, mas não assumiu a prefeitura de Teresópolis, ficando no seu lugar o segundo colocado, que foi Arley Rosa. Vamos agora tirar algumas dúvidas sobre esse processo, esse indeferimento, com o doutor Maurício Mendes, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Maurício, essa situação de 2016 poderá ser a mesma de 2012, quanto ao indeferimento da candidatura Mário Tricano? Wilson, de comum, nós temos a incerteza, né? Hoje, o entendimento do tribunal é diferente do entendimento de 2012 e a composição também, a composição ser diferente acaba refletindo no entendimento, né? Nós temos um novo indeferimento com base do prefeito Mário Tricano não cumprir todas as condições necessárias para que ele possa ser candidato. Quais são? Para você ser candidato, você precisa preencher algumas condições de elegibilidade. Quais seriam? Você precisa ter idade mínima para ser candidato, você precisa ser filiado a partido político, você precisa ter nacionalidade brasileira, você precisa, se você for funcionário público, estar desincompatibilizado, e você não pode incorrer em algumas causas de inelegibilidade. Que situações são essas? São determinadas situações, que podem ser sanções ou não, as quais, se presente na sua vida, você não pode ser candidato. No caso específico do prefeito Mário Tricano, ele tem condenações oriundas da eleição de 2008 por abuso dos meios de comunicação. E qual o prazo de inelegibilidade? Essa é a primeira controvérsia, que há uma divergência entre o que alega a defesa do ex-prefeito Mário Tricano e o que a justiça tem entendido. Por época da condenação, a lei determinava que quem incorresse naquelas situações teria a sua possibilidade de ser candidato suspenso por 3 anos. Posteriormente, nós tivemos a Lei Complementar 135, que foi popularmente batizada por Lei de Ficha Limpa, que estendeu esse prazo de 3 para 8 anos. Então, o prefeito Mário Tricano, que foi condenado em 2008, pela alegação da defesa dele, teria o prazo dele escorrido em 2007, porque eles alegam ser absurdo uma lei de 2010 aumentar um prazo de sanção, de 2008 para 2011. A interpretação que o tribunal dá, no entanto, é a seguinte, que é perfeitamente possível essa dilação de prazo, ou seja, mesmo uma pessoa condenada, quando estava na vigência a lei anterior, que estabelecia uma sanção de 3 anos, pode ter essa sanção expandida para o prazo de 8 anos. No caso concreto que nós enfrentamos, a sanção do prefeito Mário Tricano, como foi aplicada em 2008, referente à eleição de 2008, valeria até o dia correspondente da eleição. A eleição de 2008, salvo engano, ocorreu dia 7 de outubro de 2008, até 7 de outubro de 2016. Que seria o prazo dele estar inelegível. Sim, exatamente. É bom a gente falar que a resolução que regulamenta o registro de candidaturas diz o seguinte, e foi isso repetido no texto da magistrada, que as condições de elegibilidade e a incidência e as causas de inelegibilidade, elas são aferidas na data do requerimento da candidatura, ou seja, foi requerido salvo engano, dia 20 de agosto, então, naquela data que era aferido se ele teria condição ou não de ser candidato, salvo as alterações fáticas posteriores. Que são alterações fáticas posteriores? Se esse prazo já tivesse sido cumprido, é uma alteração fática posterior que afasta a inelegibilidade. Aí, nesse caso, ele poderia ser candidato. Como hoje, na data que foi proferida a sentença, 12 de setembro, o prazo ainda não foi cumprido, entendeu a magistrada que ele está inelegível e que ele não teve o registro concedido. Quais os recursos que o candidato Mário Tricano pode colocar no Tribunal Regional Eleitoral e também no Tribunal Superior Eleitoral? Existem prazos? Sim, inicialmente, se for detectado que a sentença contém alguma contradição, alguma obscuridade ou alguma omissão que dificulte a possibilidade dele recorrer para a instância superior, que no caso do TRE, ele pode entrar com recurso que nós chamamos de embargos de declaração para a própria juíza,
para que a juíza explique o caso, o ponto que é obscuro, o ponto que é contraditório ou o ponto que foi omitido, né? Ou, se ele achar que a sentença é completa, que a sentença não tem nenhum tipo de vício nesse sentido, ele, não se conformando com a decisão, ele recorre, que a gente chama de instância superior. No caso das zonas eleitorais, como a sentença foi proferida na 38ª Zona Eleitoral, a instância superior imediata é o Tribunal Regional Eleitoral, com sede no Rio de Janeiro. E tanto o prazo de embargo de declaração quanto o prazo do chamado recurso eleitoral inominado é de 3 dias. Uma característica da Justiça Eleitoral é que ela é extremamente célere em relação às outras justiças. Então, se fosse na Justiça Comum, nós teríamos 15 dias úteis. Na eleitoral é diferente. 3 dias corridos o prazo. Agora, quanto à propaganda eleitoral do candidato, carro de som, distribuição de santinhos e todos aqueles atos que vêm sendo praticados por todos aqueles candidatos que tiveram o seu registro deferido. A legislação determina que o candidato sub júdice ele pode realizar todos os atos de propaganda. Então, não há interferência com relação a isso. Inclusive, utilizar do tempo de rádio e, nos casos onde existe a propaganda por TV, também o tempo de TV. Inclusive, o nome dele, enquanto estiver sob júdice, o nome e a foto, será incluído na urna. Agora, caso o pedido dele seja também negado, ou seja, indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, o que acontece? Ele tem ainda a alternativa de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Novamente, no prazo de 3 dias, através de um recurso recurso especial eleitoral, e a situação dele será julgada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que, em termos eleitorais, é a instância máxima do país.